Eu quero falar um negócio para vocês que não tem a ver com Nasruddin, não. Tem a ver comigo e com a profissão que eu escolhi. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma contadora de histórias. Eu trabalho com isso, eu dou treinamento e consultoria na área. O mundo corporativo chama de storytelling. Mas as histórias, para mim, têm um lugar de acesso interno no qual muitas vezes a gente não quer olhar ou não sabe nem como olhar. E aí as histórias nos ajudam a ir lá com jeitinho, elas levam a gente gentilmente para aquele lugar, para a gente olhar, para a gente mudar a mobília de lugar, para a gente fazer uma faxina e com isso mudar alguma coisa. Então as histórias, para mim, elas estão num lugar da ressignificação das histórias pessoais. Podemos dizer, talvez, pelas experiências que eu tive, que talvez eu narre algumas para vocês, experiências de cura, de assentamento. Mas veja, eu quero deixar claro também que não é a cura no lugar da medicina, a cura do corpo. Eu não vejo as histórias como um remédio. Elas não estão no lugar da farmacon para mim, tá? Elas estão no lugar da liberdade. E para que as histórias nos acessem, precisamos nos libertar de expectativas. Esse é o meu ponto de vista, tá? É assim que eu trabalho, é assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu gosto de pensar as histórias e é assim que eu gosto de contar histórias. É nesse lugar que nos ajuda a qualquer coisa, a curar, a olhar o mundo de forma diferente, a refletir sobre nós, a sim, talvez levar essa história para o outro, mas sem a pretensão de curar o outro, de ajudar o outro, de modificar o outro, de transformar o outro, sem pretensões, como a história de Nasruddin que eu contei, as pretensões, né? Que as pretensões é como o mar, em pensar que tudo isso não vai ser bebido, né? Então os contos para mim se encaixa nesse. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tá? Quando eu era mais nova, bem novinha, posso dizer quando eu era criança, eu sofri um abuso sexual. Eu fui abusada, não fui estuprada, eu fui abusada. Eu fui molestada. Eu sofri um molestamento sexual, tá? Não tô diminuindo não, tá bom? É só para vocês entenderem o contexto, ok? E isso sumiu da minha cabeça. Isso apagou da minha cabeça. Eu não registrei isso na memória. Só que a gente sabe que isso fica, né? Talvez a gente não lembre, não traga para o consciente, mas fica. Anos depois, eu tomei conta disso. Eu olhei para esse lugar. Eu olhei, eu vi, mas eu não quis mexer. E passou-se muito tempo. Eu já estava fazendo curso de constelação sistêmica, que as histórias me levou para lá. E eu estava sentada ao lado do meu professor, que por algum motivo que não vem ao caso, me levou para esse tema. E eu sentada ao lado dele, ele olhou para mim com muito carinho, mas havia um carinho, o nome dele é Décio, do IDESV, da escola IDESV, do Instituto. E ele olhou para mim com tanto carinho, mas tanto carinho. Eu sempre que eu me lembro disso, eu fico um pouco emocionada. E ele virou para mim e ele disse: posso te contar uma história?
Logo, pra quem que ele foi fazer essa pergunta, né? Aí eu falei, claro que pode. E aí ele disse, uma vez um homem estava passando diante de um jardim e viu uma linda rosa. A rosa era de uma beleza tão grande que ele quis cortá-la. Ele foi até a sua casa, pegou a tesoura, voltou no jardim e ele cortou a rosa e levou a rosa para casa. Mas por mais que aquele homem tivesse tentado, por mais que ele tivesse cortado a rosa, uma coisa ele nunca conseguiu retirar dela: o seu perfume. E ele ficou um longo momento olhando para mim, com carinho. E nesse momento eu entendi que eu ainda tinha o meu perfume, que ele realmente não tinha conseguido tirar nada de mim. E isso pra mim, gente, olha, isso pra mim foi a melhor coisa do mundo. Eu pude olhar para esse lugar, eu pude viver esse lugar e eu pude ter a certeza que eu ainda sou uma rosa perfumada. Mulheres, eu sei que muitas, mas são muitas de nós fomos molestadas, algumas abusadas, outras estupradas. Eu não sei se essa história se encaixa da mesma forma para vocês, mas eu vejo todas nós como lindas rosas e que por mais que nos cortem, o nosso perfume jamais conseguirão tirar.